O meu nome é Pauliana Pimentel e agradeço desde já ao Convento e ao José Manuel Rodrigues este convite. A minha ideia é mostrar os meus mais recentes trabalhos. Para quem não me conhece, eu trabalho em fotografia há 16 anos, só em fotografia, e eu, além de fotógrafa, também fui geóloga, ou seja, eu tirei o curso de Geologia, não foi de Fotografia, e fui para a Geologia pelo facto de querer ter uma profissão que não me fizesse estar fechada e num horário das 9 às 5. E portanto eu fui para a Geologia pelo meu gosto da viagem, da descoberta, e eu gosto muito de ciência, só que fui fotografando à medida que fazia o curso, porque normalmente fazia uma viagem de 5 semanas todos os anos, ia viajar para um sítio inóspito. Minha primeira viagem foi ao Tibete com 18 anos e portanto daí o meu gosto também pela descoberta, e fazia sempre slides, fotografava em slide. E a minha ideia depois, quando regressava, era mostrar à família e aos amigos, criar uma história e mostrar. Mais tarde fui incentivada por um fotógrafo da Magnum que veio dar um workshop onde eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, a começar a publicar, porque eu nestas viagens que fazia muitas vezes sozinha, também escrevia, gostava de contar as histórias e portanto comecei a publicar. As minhas primeiras publicações foram na Grande Reportagem. E mais tarde fiz workshops com outros fotógrafos e fiz um curso na Gulbenkian que mudou um bocado a minha perspectiva enquanto fotógrafa, e comecei então aí, abandonei a Geologia e definitivamente. E eu queria vos mostrar o primeiro trabalho que eu tenho aqui para vos mostrar. Então, como eu vos disse, eu fiz um curso muito interessante na Gulbenkian sobre fotografia artística, e é interessante que nessa altura coincidiu com a minha entrada num coletivo, vocês já devem ter ouvido falar, que é a Câmara Foto, e também entrei numa galeria, 3+1 Arte Contemporânea, e eu, ao fazer o curso da Gulbenkian, descobri que o próprio Sr. Gulbenkian tinha feito uma viagem com 22 anos, pelo Cáucaso, portanto fez uma viagem pela Arménia, Geórgia e Azerbaijão, e escreveu um livro sobre essa viagem. Ele próprio também tinha uma veia um bocado geológica, portanto esse livro fala muito de paisagem, de encontro com pessoas, e foi nessa viagem que ele começou o negócio de petróleos. E então eu resolvi propor à Gulbenkian fazer a mesma viagem, guiando-me pelo livro, em que agora era uma viagem de fotografia, em que ia recolhendo um bocado a minha experiência. É isso que eu vos vou mostrar. Ai. Portanto, eu nos meus projetos pessoais ainda sou um bocado à antiga, gosto de usar filme, uso médio formato, tenho uma Mamiya. E nesta viagem, que foi basicamente feita entre comboio, caminhoneta, em que é muito difícil muitas vezes comunicar, porque são países da ex-União Soviética, eu não falo russo, portanto é complicado. Em alguns sítios falava-se um bocadinho de francês ou inglês, mas basicamente foi uma viagem rápida de descoberta destes países, e um bocado percorrer tentar estar nos sítios onde o próprio Sr. Gulbenkian tinha estado. Este trabalho foi exposto no Museu da Gulbenkian e foi exposto tal e qual como estão a ver aqui. Eu decidi manter o filezinho da película e a sequência, porque era uma forma de um bocado mostrar como é que eu fotografo, como é que eu penso. Por exemplo, esta é a mesma imagem, não sei se está aí muito rápido, mas com diferente distância. E também o facto de ter feito em filme dá um bocado de ideia de... Eu acho que são imagens um pouco intemporais, poderiam ter sido feitas na altura da viagem do Gulbenkian. Não sei se está aí muito rápido. Também pode. Está um bocadinho nada rápido. Eu acho que posso ser eu. Portanto, aqui... É isso, é a maneira, no mesmo sítio, um bocado como é que eu penso o enquadramento,
e tem estas imagens, esta, por exemplo, os trípticos tinham 3 metros por 80, os dípticos 2 metros. Normalmente, quando viajo, gosto de ficar em casa de pessoas. Acho que aqui nota-se um bocado a minha veia geológica. Isto são vulcões de lama. E nas viagens não gosto de ficar em hotéis. Portanto, eu normalmente gosto de falar com as pessoas e ficar em casa delas, se possível. E, portanto, aqui basicamente andei muito em casa de locais, nos vários sítios. Isto é um campo de petróleo, muitas vezes há incidentes, agora não posso contar as minhas mil aventuras, mas isto é no Azerbaijão, em Baku, e era um sítio que eu não sabia, mas que era proibido fotografar e depois de eu tentar aqui para aí uns 10, 15 minutos, vem a polícia e claro, por favor, deite fora as imagens, eu tenho sempre uma digital que uso um bocado para estudar primeiro o enquadramento, a luz e, portanto, mostrei-lhe a digital, apaguei algumas, claro que o rolo já tinha guardado comigo e, portanto, consegui salvar a imagem. Outro trabalho que eu escolhi mostrar-vos também foi na Grécia, também é fora de Portugal. E aqui foi um trabalho um bocado, foi a convite dos encontros de imagem de Braga ao meu coletivo, que tínhamos a temática de trabalhar sobre a juventude e cada um tinha a liberdade de fazer o que quisesse. E na altura tinha arrebentado um bocado a história da crise, da Grécia, pessoas a passar fome, a suicidarem-se em frente ao Parlamento, grandes manifestações. E foi uma coisa que me deixou muito pensar, que é, ok, o que é que se está a passar com a Europa, o que é isto da crise, e então achei que era uma boa maneira de ir lá, e então resolvi fazer um trabalho sobre os jovens gregos, e fui para lá durante 5 semanas, e os jovens que eu conheci foram jovens que eu encontrava na rua, que lhes perguntava se podia fotografar e viver com eles intensamente, porque os meus trabalhos, que é muito sobre pessoas, ou pelo menos eu preciso de intimidade, eu preciso de estar com elas, viver com elas, e então aqui na Grécia precisava de pessoas que estivessem também disponíveis para mim, que não tivessem medo de abrir as suas casas, até porque eu neste trabalho acho que não tenho tempo aqui, mas também fiz um vídeo, portanto não só tem o meu conjunto de imagens, que no fundo é a interpretação que eu dei, se calhar vou mostrar o filme, olha, se não tiver tempo para as outras coisas, peço desculpa. Até vou mostrar primeiro o filme, portanto, eu levei uma rapariga comigo que filmava, portanto, eu basicamente dirigi ela, porque eu não consigo fazer as duas coisas, apesar de cada vez achar mais interessante filmar também e usar imagem em movimento. Eu sou fotógrafa, eu só consigo pensar em fotografia, imagem parada, apesar de gostar muito de imagem em movimento e cinema, obviamente, e portanto eu levei uma rapariga comigo que filmou, e eu se calhar vou começar pelo filme, normalmente começo ao contrário, mas basicamente então eu escolhi foi um bocado intuitivo, entre 7 a 8 jovens, e andava todos os dias com ele, e no filme o que eu fiz, porque eu achei interessante mostrar realmente o que é que eles sentiam, porque uma coisa é a imagem, a maneira como eu fotografo também traz muito de mim, é a minha interpretação. Outra coisa é vê-los a fazer coisas, a falar. Então eu fiz só uma pergunta a cada um deles, que era o que era ser jovem grego nos dias de hoje. E portanto eu vou começar por aí. Agari
λαφιά μου μερωμένα, πεστε μου πού είναι το, πεστε μου πού είναι το πισάς. Πεστε μου πού είναι το πισάς, πεστε μου πού είναι το πισάς. Και πουν τα χυμαδιά σας, τα χυμαδιά σας, γκρεμνάνε μας το, γκρεμνάνε μας το πιμάς. Γκρεμνάνε μας οι τόποι μας, γκρεμνάνε μας οι τόποι μας. Λες και στα χυμαδιά μας, τα χυμαδιά μας, τα σπηλιαράκια του, τα σπηλιαράκια του βουνού. Τα σπηλιαράκια του βουνού, τα σπηλιαράκια του βουνού. Είναι τα γονικά μας, τα γονικά μας, αγρίμια κι άγριμα, αγρίμια κι αγριμάκια μου. Ένα πιτσίνι μικρό πήγε μια βόλτα ψηλά στο βουνό και η πιτσίνα μαμά του φωνάζει «Πίτσι, και να τα πιτσίνια γυρίσαν ξανά». Ένα πιτσίνι μικρό πήγε μια βόλτα ψηλά στο βουνό και η πιτσίνα μαμά του φωνάζει. I'm Katya, I'm 22 years old and I am dancer to have some money. And I go to Architectural University of Athens. To be a young people here in Greece, it's very difficult at this time because we don't have really money and we have, except of being a student, we have to work and we can't live our lives. We have a lot of problems. I have a baby too. And the situation is more difficult. That's all. I'm Yannis Toxaras and I'm 30 years old and I live in Athens. I grew up in Athens actually and I went here to the university. Then I lived in England for 2 years in University of Cambridge and right now I'm running a company called Neobium Labs and we are doing mobile development and we have clients from all over the world and right now downtown there are so many startups around and new companies that they are emerging despite the crisis and there's a very vibrant part of the city here and we have the best view in the world and it's very vivid. There's life 24/7, so that's something we also love. There's hope and actually all these new businesses are emerging in the heart of the city, so yeah, that's more or less how it works.
I'm Eleni Krietsepi. I'm 29. I'm trying to be an entrepreneur. And being young in Greece is like always trying not to be part of this culture. In Greece in general is that everybody trying to be one of the crowd. They are very afraid to differentiate in any way, and they avoid to take risks. I think that's the reason of the crisis in general. So the first thing you have to do if you live in Greece is just trying to be different, and then more things will come. I've been living in Athens for almost 19 years now. I don't live in the center, I live in the outskirts, but I really do love the center because the center is where I can visit all my favorite historical places. I myself want to become an archaeologist, so I feel it's a great opportunity for me living in a place full of monuments. I am a university student in an island, a really great island called Corfu, because entertainment is not really and not only about going to big gathering mass clubs and partying. It's also about learning, about knowledge. So my name is Maya Karahaliou. I'm 26 years old and I'm a biologist. I would say that first of all I'm happy for being Greek. It's a good thing to have a very important history and people recognize you because of that. Now that I'm aware of the situation, I would say that I'm not that happy anymore. Probably I will be unemployed myself as soon as I finish my PhD, unless I decide to go abroad, which is an option, at least for me. I don't really know how tomorrow will be, and that's what it's complicated for me. My name is Dora. I'm 23 years old and I come from Athens. I've studied marketing and communication in Greece. Being a youngster means that you have a lot of responsibility, joy, tradition, and partnership in your life. I am Angelos, I am 26 years old, I am a musician in Athens. I don't think that it's important to go to other countries to find the life. We can find the life here. We must go to the streets, we must play, we must communicate. We have a great weather, we have a great place. We can do many things. We must hear ourselves and not hear TV. I think my job is good. I have many opportunities here, but I work a lot now to live. I'm a guitar teacher, I have students. I try to have a life with with less things. I have my house, I have my friends, all over the Greece. I have many islands to go. So I think I'm okay. I'm Maria Stoulaki. I'm 21 years old. I live in Athens. I study
Media, Culture and Communication in Pantheon University. It's more likely to see a young person drinking coffee in a coffee house rather than find him in a museum or an art gallery, which is tragic. There are some desolated places in which you can find every kind of drug addict, immigrants or homeless people. So walking down these areas, you constantly feel that you are under a threat. I'm not the kind of person that now with the financial crisis I will say I will leave Athens and go and study abroad. I'd like to stay here. I'm Ephthimis Angeloudis. I'm 27 years old. I was born in the north of Greece and I moved with my parents to Germany when I was young. Being young and having lost some of the certainties which you took for granted growing up. I'm working right now in a company which is more or less a job I have to do in order to survive because I don't have any other income, no other safety than this. And it's a job, it's not a profession, it's not a career, it's a job which you have, which you can lose at any moment, at any given hour, which obviously means that you can't plan anything ahead. And this is one thing that seems to frighten me. How can you plan anything? How can you plan to marry or have children? Or any sort of these things people might want to do. Great expectations are gone. Small expectations are here. Pronto, e como vos disse, em paralelo fiz um conjunto de imagens que tiveram numa galeria, a Galeria da Boa Vista. Depois também levei isto, felizmente, à Grécia e talvez este ano vá à Bélgica com estas imagens. E estas tamanho é que têm? Estas aqui há 2 tamanhos, ou seja, eu pus os retratos maiores que as paisagens. Os retratos têm 1,30 m de lado maior e as paisagens têm cerca de 90. Como é que selecionaste os jovens? Foi instintivamente, ou seja, encontrava-os no meio da rua. Por exemplo, aquela primeira imagem daquela rapariga que tem o cabelo verde, que era a mais novinha, eu encontrei exatamente assim ali. E pronto, e basicamente falava, abordava, e aqueles que aceitavam poderem ser filmados e fotografados, pronto. E normalmente nenhum deles disse que não. Portanto, foi assim muito instintivo. Agora, claro que eu tive que fazer todo o trabalho, desde encontrar as pessoas, combinar os encontros, ir aqui e ali. Foram 5 semanas de loucura total. Porque eu basicamente era produtora, era fotógrafa, ainda dirigia a miúda que estava a filmar. Portanto, foi assim uma coisa, mas deu-me imenso gozo. E depois voltar a Atenas, mostrar, depois eu mostrei isto no Centro Cultural de Melina, e foi giro a ver a reação deles, a verem-se eles próprios. Foi um momento muito intenso e importante. Depois há aqui imagens que são mais interpretações minhas. Eu gosto muito desta imagem. Isto aqui é numa zona tipo Alfama, lá do sítio. E pronto, é uma mesa antiga que estava assim no meio da rua, e o que eu achei curioso é que tem um cadeado preso. Portanto, há imagens que para mim são mais... Eu gosto
O que eu gosto na fotografia, além da composição e da luz, claro, mas eu gosto de imagens que te permitem tirar, pensar, tirar várias leituras, voltar a olhar para elas. Portanto, gosto de imagens complexas e para mim todas elas têm um... Por exemplo, isto são flores, mas isto aqui era mesmo em frente ao Parlamento, era um memorial àquele farmacêutico que se tinha suicidado em frente ao Parlamento e, portanto, havia aqui um memorial a ele com bonequinhos e velas e, portanto, mais uma vez é uma imagem simbólica que nesta altura fazia sentido estar neste trabalho. À noite isto é um bar que durante o dia está assim meio abandonado. Estas fotografias foram tiradas com a mamita? Sim. Isto é numa universidade, depois eu muitas vezes não tinha autorização, portanto eu ia um bocado à má fila com eles, porque se eu pedisse autorização numa universidade para fotografar, tinha que esperar muito tempo. Portanto, há coisas que temos que ter um bocado de lata e vamos e fazemos e depois logo se vê. Isto é numa universidade, eles têm as universidades muito ruidosas, cheias de pósteres, grafites, fora das salas, dentro das salas. É uma coisa impressionante, é assim muito ruidoso. Isto, por exemplo, é dentro de uma aula, estava à espera de ter aula e eu aproveitei, fotografei, depois fui-me embora. Ainda numa universidade andei a fugir de um segurança. Pronto, às vezes temos que, não tem mal nenhum, mas às vezes para conseguir certos trabalhos tem que se ter pelo na venta e ser um bocadinho... Isto aqui, ela não aparece, pronto, depois há personagens que aparecem no filme, não aparecem nas imagens. Ela não é grega, é casada com um grego, é russa e estava grávida e foi das minhas melhores amigas que mais me ajudou lá. Isto é o momento em que o marido está a chegar a casa e ela está a olhar lá para fora. Muitas destas imagens podem parecer encenadas, mas não são. Eu vivo muito de espera, de momentos de falar, de espera e esperar que as pessoas se esqueçam que eu estou com a máquina e só aí é que eu começo a fotografar. E, portanto, eu estou muito atenta a sinais, a luz, pronto. Portanto, isto foi uma imagem captada naturalmente. Isto era um sítio que eu ia muito porque a Grécia é uma cidade feiosa, pode-se assim, muito ruidosa, e eles têm, depois na zona da Acrópole, que se pode ir a pé, tem uma zona de floresta lindíssima, então eu sempre ao fim da tarde ia para lá. E isto é a tal zona. E os jovens vêm muito para cá ao fim da tarde para beber, fumar, conversar. Portanto, também é uma imagem, para mim, icónica do que se estava a passar. Depois, como é que eu trabalho? Eu, por exemplo, neste projeto, eu não tinha financiamento, propus uma bolsa à Gulbenkian, portanto, isto agora também dava uma grande conversa, como é que se consegue viver da fotografia, mas pedi uma bolsa, consegui um pequeno dinheiro para fazer a viagem e pagar a estadia e a pessoa que estava a filmar. E depois, mais tarde, recuperei o dinheiro que investi porque vendi algumas destas imagens à coleção que agora é o Novo Banco, pronto. E, portanto, o Novo Banco tem algumas destas imagens e eu vivo um bocado disso, de investir, ir, arriscar, depois tentar recuperar. Portanto, vocês sabem como é que é. Ainda porque é um assunto, espero não estar... Um assunto muito recorrente agora no meu trabalho, eu comecei-me cada vez mais a interessar nestas questões da crise, esta mudança de paradigma, como é que os jovens, e dos jovens também, necessariamente, eu cada vez mais dou por mim a fotografar jovens, é isso que me interessa, essa faixa etária em que eu acho que ainda tudo é possível e que está ainda num momento de transição entre o ser adultos e portanto, como é que eles agora estão a reinventar novas formas de vida que não foram as incutidas pelos nossos pais. E depois, logo a seguir a ter feito este trabalho, fiz um outro, que é o The Passenger. Curiosamente,
Isto foi uma viagem de comboio, um comboio que era um comboio de vagões com vários artistas que se fez entre a Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia e acabava em Portugal. Um projeto financiado pela Comunidade Europeia e eu fui convidada para este projeto não como artista, mas como fotógrafa da viagem, ou seja, que isso é um trabalho que eu muitas vezes faço, que é registar, eu tinha que registar os vários momentos, desde a construção dos vagões aos próprios artistas. Depois, em cada sítio, em cada noite que parávamos num sítio, havia 13 espetáculos, porque estes vagões tinham instalação, tinham performance, tinham vídeos, portanto, e em cada sítio que parávamos eram 13 espetáculos noturnos e eu tinha que fotografar, fazer essa reportagem toda do que se vivia no comboio, não só as instalações, os artistas, as pessoas que iam. E pronto, foi uma viagem muito difícil, complicada, porque imaginam, era uma viagem quase só com homens, eu era a única rapariga, eu e a cozinheira. Muitas vezes parávamos no meio do nada, sem eletricidade, eu tinha que carregar baterias para depois alimentar o site deles. Depois vocês no meu site podem ver esse trabalho que eu fiz, que se chamava Cosmic Underground. Só que eu nem contente com esse trabalheira que eu tinha que fazer, que tinha que sair sozinha do comboio para carregar as baterias e ter tudo pronto, nem sequer tinha sítio para tomar banho. Bem, foi uma viagem alucinante. Eu, com a minha mamiazinha, ia fotografando os jovens que me apareciam à frente, sobretudo artistas, não só do comboio, mas depois jovens que eu ia encontrando ao longo da viagem. E fiz um trabalho paralelo que eu chamei de Passenger, porque foi uma viagem de comboio, de passagem, portanto, mesmo os jovens que eu ia encontrando, não foi como na Grécia, que tinha a oportunidade de viver com eles e quase dormir com eles, entre aspas. Aqui era muito de passagem, era olá, onde é que é a tua casa, ia a correr e voltava porque tinha que ir para o comboio trabalhar, portanto, foi tudo muito de fugida. Mas é um trabalho que eu gosto muito e também vos queria mostrar, porque também tem a ver com esta minha preocupação da juventude e dos artistas e novas formas de vida, e um bocado esta Europa um bocado parada no tempo. E foi com este trabalho que eu, ano passado, ganhei o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores de melhor trabalho de fotografia do ano. Eu vou-vos mostrar. Aqui os países estão todos misturados, mas acho que se nota que é Norte Europa. Pronto. Isto basicamente eram os sítios onde eu passava para encontrar um café com o net, ou artistas que eu encontrava ou num hostel ou no comboio, que depois ia à casa deles. Esta era a cozinheira do comboio. Isto é dentro de um dos vagões do comboio, ela estava a ensaiar, era uma pianista. Isto era uma projeção de um dos artistas. Também.
Só tenho mais 2 trabalhos para mostrar, acho que ainda tenho tempo. Isto é tudo um bocado encadeado, não é? Este aqui é de 2013, 14. O ano passado fui convidada para uma residência artística em Portugal, no Algarve, e era uma residência também com vários artistas. Aqui, neste caso, eu não tinha que fotografar os artistas a trabalhar, mas fui convidada como artista também. E é engraçado que, mais uma vez, andei um bocado à volta destas questões da juventude, do ato criativo, da questão do ter tempo. Vou-vos mostrar que é o Behavior of Being. Pronto, aqui a diferença não é o Norte Europa, é mesmo cá, no Algarve. Eu fiz este trabalho durante 10 dias. E basicamente o que eu fiz foi um bocado estar atento ao que ia acontecendo, ao que os artistas iam fazendo. Eram escritores, escultores, pintores. E pronto, eu acho que os meus trabalhos se ligam todos uns com os outros. Depois vocês me dirão se sim ou não. Mas acho que tem... Era. Era em Castro Marim. Isto é sal, parece gelo ou neve, mas sal. Mais uma vez a minha veia geóloga. Não parecia um sal. Este foi o último trabalho que eu apresentei na minha galeria e foi com este trabalho que eu fui selecionada para o Prémio Novo Banco, pelo David Santos. E pronto, é isso. Foram 10 dias intensos em que eu fazia o que eu queria, não tinha obrigatoriedade de nada. Acordava cedo, que eu gosto de acordar cedo, luz bonita, e andava a deambular entre eles, também a passear pela paisagem, e eu cada vez mais gosto disso. Ou seja, eu cada vez mais estou a fugir dos trabalhos de viagem a correr e passa e foge, mas a estar nos sítios, a ter tempo, observar, estar com as pessoas. Isso para mim cada vez é mais importante. Voltar aos sítios. Depois também há aqui uma coisa, eu já conhecia este sítio, porque é um sítio, ou seja, um dos mentores deste projeto é um grande amigo meu, isto também não acontece por acaso, e portanto este sítio é um sítio que eu venho todos os anos passar férias, e portanto eu já conhecia muito bem o território, que eu acho que isso também ajuda. Pronto, e os personagens que estão a ver aqui eram artistas que estavam na residência. Nesta exposição as fotografias tinham diferentes tamanhos, havia desde pequenininhas a grandes. Este era o meu quarto. Este trabalho depois também foi para Londres, porque era uma residência entre Portugal e Londres. É engraçado, eu fiz algumas visitas guiadas a este trabalho e muita gente achava que isto era tipo África, Marrocos, ou não percebiam bem onde é que... Como as pessoas também são um bocadinho diferentes, ficavam um bocado na dúvida onde é que isto seria. E de facto aquela zona do Algarve já é mais África do que outra coisa.
eu vou mostrar o último trabalho, que foi o meu último trabalho de todos, o qual apresentei no Museu Berardo. Okay. Portanto, aqui também começou por uma residência artística. Eu fui convidado para fazer uma residência artística em Cabo Verde, na Ilha de São Vicente. E quando cheguei lá, encontrei um personagem que era a Steffi, que é um rapaz que se gosta de vestir de mulher, portanto é transgénero. E percebi que havia uma comunidade de jovens numa zona específica, que era a Fonte Felipe, e onde até havia uma lenda, havia ali uma pedra que se chamava Aquela Pedra, e eu de facto fui visitar a pedra, em que quem se sentava nessa pedra virava gay. Portanto, eu achei muito curioso, estamos em plena África, numa ilha pequenina, depois fomos às outras ilhas de Cabo Verde, a realidade não é bem assim, em que existe uma grande comunidade de jovens. Eu andei com jovens entre os 15 e os 22 anos, mais ou menos, que tinham a particularidade de alguns deles até terem já mudado o nome para nome de mulher. Temos a Suzy, por exemplo, e portanto eram jovens que gostavam-se de mascarar, de se vestir de mulher, de se tratarem como mulheres, e, portanto, este grupo de transgénero. Eu fiz uma primeira abordagem, portanto estive com eles durante um mês, depois voltei, fiquei com o trabalho na gaveta, não sabia muito bem onde é que haveria de mostrá-lo. E mais tarde, quando fui nomeada para o prémio este ano, mais tarde que foi este ano, voltei lá e tive mais um mês a viver com eles, porque isto é preciso algum tempo a ganhar intimidade, e fiz este trabalho que se chama Aquela Pedra. E na exposição, e isto é mesmo para acabar, é a última coisa que eu vos mostro, para além das fotografias, tinha um pequeno vídeo que a meu ver, complementava
este trabalho e vamos acabar com isto. Não tem som. Isto é um antigo forte português que eles me levaram até lá, assim, no cimo do monte. E às tantas, ao ver aquilo, eles estavam-se a vestir para ser fotografados e todos contentes. Às tantas eu pensei, vamos fazer uma pequena passarela. E isto foi uma cena, foi o único take que eu fiz. Foi um bocado uma cena natural. Só lhes disse, olha, um entra de um sítio, outro noutro. E fizemos esta pequena passarela. E o que eu gosto nisto é porque vemos realmente que eles são reais, que eles se movem assim, que eles, depois de pequenos panos, eles fazem roupas, porque nesta ilha não há lojas praticamente de roupa, portanto eles de pequenos panos inventam coisas e esta nem sequer anda sempre descalça, eu não sei se repararam, ela aparece em bicos dos pés, como se tivesse salto alto. Só têm 2 ou 3 perucas que vão trocando umas com as outras. Eles vivem, são postos à margem, em termos sociais? Pois, a questão nesta ilha realmente é que é única, que eles de facto são aceitos. Eu acho que isto tem a ver com o facto de eles terem o carnaval muito forte lá. E eles sempre apareceram no carnaval a dançar, a fazer samba, portanto eles começaram-se a habituá-los a ver assim, maquilhados, disfarçados e aos poucos foram sendo aceitos, porque de facto eu estive com eles, mesmo em família, vivem com a avó ou com a mãe, é verdade que é uma sociedade muito mais matriarcal, mas são completamente acarinhados. A Steffi, tipo, a casa dela é onde eles vão se maquilhar, vestir, e a mãe está lá, ou as tias, e portanto não há... Eu acho que eles até vivem muito mais livremente do que se estivessem cá. Tipo, aquela fotografia daquele com uma briguilha aberta, ele anda assim na rua normalmente, sem... Aqui seria um bocado complicado. O facto também, se calhar, de viverem numa ilha tão pequena e se conhecerem todos, os torna também, e estarem em grupo, torna-os um grupo protegido, não é? Se calhar é em África, porque se calhar se fosse noutro sítio seria mais... Depende da África, pois há sítios em África em que é crime ser gay e que são assassinados e presos. De facto. Eles serem aceitos desta forma é um aspecto interessante e que diz alguma coisa também sobre isso. Pronto, e depois isto está sempre em loop, vai estando em loop e estava numa das salas. Obrigado pela paciência, espero que tenham gostado. Espero não ter sido muito